Oi, pessoal, eu sou a professora Roberta Fraguas e na aula de literatura de hoje vamos falar sobre o quentismo. O quentismo é conhecido como a primeira manifestação literária no Brasil e ela ocorre em 1500, quando as navegações de Portugal chegaram aqui e os jesuítas e intelectuais começaram a descrever o que eles estavam vendo, a fauna, a flora, o povo, e esses relatos não eram poéticos, eram apenas comentários pessoais do que eles achavam, do que eles estavam vendo, já que na época não tinha Twitter nem Instagram. É assim que eles podiam descrever tudo o que estava acontecendo na expedição. E dentro dessa literatura de formação surgiu a literatura de catequese, que foi que existiu através dos jesuítas, que eram padres que vieram ao Brasil para catequizar os índios, esse povo pagão. Essa aí a gente tem a imagem da primeira missa que ocorreu na chegada dos portugueses no Brasil. Agora que a gente sabe que o quentismo tinha como objetivo a descrição, os relatos pessoais das pessoas que estavam vendo as terras, a gente precisa saber que o quentismo tinha 5 características. São elas: crônicas de viagens, que são esses relatos, textos descritivos e informativos, a conquista material e espiritual. Os jesuítas eles estavam lá pelo espírito, pela evolução do homem, e os outros viajantes eles queriam as riquezas do Brasil, as terras, enfim. A linguagem simples, eles não eram uma linguagem rebuscada, porque eles não eram grandes intelectuais. Eles sabiam escrever e eles escreviam do modo que eles viam as coisas. E eles utilizavam muitos adjetivos. E aqui tem essa charge falando: homem branco muito bom, dá presentes, sabe de nada, inocente. Porque o português só tava lá pela intenção, não queria ser legal com ninguém. É bom a gente sempre lembrar disso, porque os portugueses não são heróis que vieram dar o ponto inicial na nossa literatura, nada disso. Eles vieram para explorar o povo, os animais exóticos, as plantas. Mas, professora, dê nome aos bois, que a gente precisa saber quem são essas pessoas, né, que escreveram as coisas sobre o Brasil. Então vamos agora descobrir um pouco de cada autor e suas obras. Mas antes, lembrem bem que as obras do quintismo, ela tem muita personalidade da pessoa, do que ela achou, a percepção dela do que ela viu. Eles não têm esse senso de, vou botar aqui para ficar bonito. Não, eles voltam porque é o que eles acham. E a obra mais importante do quentismo, essas vocês devem conhecer desde a aula de história, é a Carta de Caminha, que a gente vai também aprofundar. Pero Vaz de Caminha, ele é o nosso Hugo Gloss de 1500, porque ele relatou tudo que ele chegou lá, sem ter nenhum celularzinho. Ele era escrivão-mor da esquadra liderada por Pedro Álvares e ele registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Ele falou sobre o contato dos portugueses com os índios, sobre o que ele viu quando pisou lá nas terras brasileiras. E ele fez isso por meio da Carta de Achamento do Brasil, que é considerada a nossa certidão de nascimento, porque é o primeiro relato histórico do Brasil escrito. A Carta de Pero Vaz de Caminha, como a gente já sabe, ele foi nosso primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. E aí eu trouxe aqui um trecho para a gente entender um pouco do que Caminha quis dizer quando viu as nossas terras brasileiras. Todos os anos rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas, trazem todas as testas de fonte a fonte, tintas de tintura preta que parece uma fita preta na largura de 2 dedos. Então o que é que ele quer dizer? Que todo mundo andava nu e pintado. E é um choque cultural, né? Porque o pessoal lá, todo mundo super vestido, cheio de pompa. Então ele chegar e ver todo mundo nu, andando, sem julgamentos, foi um choque para eles. O nosso próximo autor é o José de Anchieta. Ele era historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. Ele era defensor dos índios contra os abusos colonizadores portugueses, mas não pense que ele era nenhum bonzinho. A igreja enriqueceu muito nesse período, porque eles começaram a defender, entre aspas, os índios, mas o objetivo deles era, primeiro, catequizar os índios e tornar meio que eles que um servo da igreja, entendeu? Mas no meio disso tudo, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a nossa primeira gramática indígena, chamada a língua geral. E foi um marco muito importante na história do nosso idioma.
Nosso próximo autor é Pedro de Magalhães Gandavo. Ele era um gramático, professor, historiador e cronista português, e ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, a flora e as dimensões das terras brasileiras. E nos seus livros ele relata muitos animais exóticos, as plantas, ele fala sobre os índios, o povo que ele encontrou quando chegou no Brasil. Padre Manuel da Nóbrega, ele era um jesuíta português e chefe da primeira missão jesuítica à América. Ele participou, lembra daquela primeira missa que a gente viu no slide anterior? Ele foi a pessoa que realizou a primeira missa. E da fundação das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. E o seu trabalho era exclusivamente catequizar os índios, porque eles tinham o objetivo de salvar as suas almas. E com isso, eles se aproximavam muito dos índios, que nem o Padre Anchieta, e os índios, por acharem que eles eram amigos, davam mais ouro, mostravam mais coisas, e a gente sabe onde chegou nessa situação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o quintismo. Eu espero que vocês tenham entendido e não vamos esquecer que o quintismo foi a primeira manifestação literária do Brasil e que ela era baseada no descritivismo, que eram os relatos que os portugueses tinham em relação ao Brasil. E para fechar o nosso aprendizado, eu criei um quiz, um jogo bem divertido no Kahoot. Vocês entram através desse PIN para a gente testar nossos conhecimentos em relação ao assunto. Muito obrigada e até a próxima aula.